Oi, gente! Que alegria estar com vocês, Selma, Osório, Oscar. Ah, Lidinha, meu Deus, que saudade de vocês, né? Mas que bom que a gente está juntos neste momento, através dos recursos tecnológicos, né? Que o nosso Pai Maior nos possibilitou no momento tão oportuno, que é o momento agora da pandemia, do isolamento social, né? Então, graças a Deus, nós pudemos nos unir de uma forma mais, que eu acredito que seja mais evoluída, que eu acredito que no plano espiritual os recursos tecnológicos são muito mais avançados, então nós estamos agora treinando, né? Hoje à tarde mesmo eu estava com Ayrton treinando o Zoom, né? Eu falei, gente, a gente tem que ficar bom nisso, porque quando a gente retornar para a pátria espiritual, a gente tem que estar já sabendo lidar com isso, né? Então, é uma alegria estar com vocês, tá? E nós vamos hoje refletir sobre, como a Marli já disse, né? É o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, neste primeiro capítulo, Kardec e os benfeitores espirituais, né, os responsáveis pela codificação, eles acharam prudente colocar de início, né, essa fala de Jesus. Eu não vim destruir a lei. Então, nós vamos pegar... Depois eu vou compartilhando com vocês alguns slides, mas para ficar mais fácil para a gente, para eu não ter que ir e voltar, algumas coisas eu não vou estar compartilhando. Como, por exemplo, essa fala de Jesus, que quando ele disse, não pensem que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade vos digo, o céu e a terra não passarão, até que tudo que há na lei seja cumprido, até o último iota e o último ponto. Então, isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 17 e 18. Então, quando Jesus ele diz, eu não vim destruir a lei, de que lei Jesus estava falando? Né? Os microfones estão desligados, né? Agora que eu vi, porque eu gosto muito dessa interação, mas eu estou vendo agora que foram desligados. Então, eu vou falando e eu vou respondendo. Pode ser? Então, Jesus está falando aqui da lei de Deus. Eu não vim destruir a lei de Deus. Ou os profetas. Então, quando ele fala disso, ele está falando da lei mosaica, da lei trazida por Moisés através dos 10 mandamentos. Então, nós sabemos que Moisés, ele foi um legislador humano também. Ele usou da sua liderança, ele usou dos seus recursos espirituais, ele usou da sua mediunidade para que ele pudesse ser obedecido, para que ele pudesse ser, de fato, uma referência de lei, de organização social, de ser uma pessoa para regular uma sociedade que estava, naquele momento, sendo formada, já que eles estavam saindo do Egito, saindo da casa da escravidão e retornando para a Terra Prometida. Então, para Canaã, né? Então, quando Jesus diz isso para os seus discípulos,
para as pessoas, para os fariseus, para as pessoas que estavam ali naquele momento convivendo com ele, ele queria deixar já estabelecido para que todos pudessem compreender que ele não estava ali para destruir a lei ou o que foi dito pelos profetas, mas que ele veio cumprir, ele veio dar cumprimento, ele veio executar a lei de Deus. E ele fala que, em verdade, eu vos digo, o céu e a terra. Então, quando a gente pega, né, vamos voltar lá antes de Jesus, vamos voltar a mais de 1.200 anos atrás. Porque, historicamente, tem esse registro de que, da época de Moisés até a época de Jesus, tem um período ali de mais ou menos 1.500 anos. Então, nesse período de 1.500 anos de Moisés e dos profetas, então Jesus, a referência daquele povo de céu e de terra era algo extremamente restrito. Mas que se alguém olhasse para a imensidão do céu, eles iam ver que ali tinha uma infinitude. Então, Jesus fala, em verdade vos digo, o céu e a terra não passarão até que tudo que existe na lei seja cumprido, até o último iota e o último ponto. O iota era a referência que eles tinham a menor letra do alfabeto grego. Então, por exemplo, vamos pegar para nós aqui o nosso I, né? A nossa vogal, I. Então, é um izinho assim, né? E tem o pinguinho. Então, ele estava falando ali, que era da menor letra e do menor ponto. Da menor letra e do menor ponto. Então, absolutamente tudo seguiria uma evolução, que tudo passaria dentro do que foi proposto para a evolução no planeta Terra. Então, aí nós sabemos que Moisés, né? Então, ele transcreveu ali, pela inspiração de Jesus, porque nós sabemos que ele foi inspirado por Jesus e pelos mensageiros de Jesus a pedido do Pai Maior. Então, ele foi inspirado para trazer para nós, para o planeta Terra, o primeiro código divino e o primeiro código social do direito humano. Direito humano. E quando a gente fala de direito, a gente fala de direito e a gente fala de deveres, né? Então, nossa sociedade, dentro da nossa sociedade, para as coisas funcionarem na mais plena harmonia, é necessário que haja leis. Por quê? Porque a lei de Deus, que está dentro de nós, né? Que está gravado na nossa consciência, ela ainda precisa ser trabalhada, ela precisa ainda ser monitorada. Então, é por isso que é necessário ter leis. Se a gente olhar para a nossa sociedade atual, nós precisamos de leis que regulem a nossa relação dentro da sociedade para que tudo se cumpra da forma mais harmônica possível. Então, a lei de Deus, a lei mosaica, então, ela é constituída da lei de Deus, inspirada, né? E pela lei humana, que é ele ali que redige, é o que ele acha que seja melhor para aquele povo e para aquela sociedade. Por isso que é muito complicado seguir a Bíblia, né? Principalmente o Antigo Testamento, de uma forma tão rigorosa e ao pé da letra, porque naquele momento Moisés, ele estava regulamentando uma lei humana
já que a gente está falando de duas leis, lei divina e lei humana, ele estava regulamentando as relações sociais e de direitos e de deveres para uma sociedade, para um povo que tinha o seu histórico evolutivo. Então, aquilo ali serviu para aquele povo. E a lei de Deus, ela é imutável. Quando a gente fala da lei divina, então nós estamos falando de uma lei que é eterna, de uma lei que é imutável, ou seja, que seja para todos os povos e para todas as nações. Então, a lei de Deus é para todos os povos e para todas as nações, para fazer com que o nosso planeta Terra avance na evolução proposta por Jesus. O nosso planeta Terra, ele necessita de algumas de normas para a evolução de nós que estamos aqui, que nós que viemos para cá. Então, é por isso que esta lei, a lei divina, ela é uma lei imutável e ela é para todos os povos, para todas as nações, para todos os países. E a lei mosaica, não. A lei mosaica foi para aquele povo. Eu sempre, quando eu trago esta reflexão, eu penso em algumas questões trazidas, né? Em algumas leis impostas por Moisés. E que estão também ali dentro do Antigo Testamento, que nós vamos, através da doutrina espírita, fazer outras reflexões. Então, vamos lá buscar algumas referências que foram para aquele povo, necessária para aquele povo, e que hoje, de que forma a gente convive com isso hoje, né? Por exemplo, Moisés disse que era proibido comer carne de porco. Nós sabemos disso. Então, essa lei está lá no Antigo Testamento. E hoje, usando a razão, nós compreendemos que carne de porco, principalmente para aquele povo, para aquela época que estava atravessando um deserto, que durante o dia é um calor insuportável, e é uma carne que, ao ser ingerida, ela traz muitos problemas em razão da própria cultura, da própria vivência do animal, né? Que é comendo lixos, coisas em decomposição. Então, carne de porco era extremamente danosa. Hoje ela é mais tranquila, porque pela forma que os porcos hoje são criados. Mas naquela época, e se a gente lembrar daquela parábola de Jesus, quando ele fala do filho pródigo, e que aquele filho pródigo, ele conseguiu, quando ele saiu de casa, ele passou por tantos sofrimentos, que o único emprego que ele conseguiu foi de tratar porcos. Vocês se lembram disso? A Selma diz que sim. Quem mais lembra disso? O Oscar diz que sim, né? Então, por que Jesus falou disso na sua parábola? Porque carne de porco, tratar porcos na época de Jesus, era um trabalho sem nenhuma qualificação. Então, quando Jesus traz essa referência, né, do filho pródigo, que o único emprego que ele conseguiu foi um emprego de baixa qualificação, então ele estava referindo à cultura do porco daquela época, que a gente sabe que Jesus sempre falou, trouxe através das parábolas figuras que diziam respeito à realidade, à cultura, aos costumes daquele povo. Então, estar na condição de... Bom, vamos voltar lá, desculpa. Então, a carne de porco, ela foi proibida por Moisés porque fazia muito mal
E muitas pessoas, quando ingeriam, passavam mal, tinham diarreia, ficavam desidratadas e morriam. Então, Moisés proibiu, era algo que não dá para usar. Como nos 10 mandamentos, a gente tem ali, santificai o dia de sábado, lembra que tem lá nos 10 mandamentos? Então, naquela época, para aquele povo, santificar o dia de sábado significava, né, que eles tinham que parar tudo. A partir da sexta-feira do sol poente, então eles deveriam já santificar aquele dia. Não se fazia absolutamente nada. Ficava ali apenas comendo, se alimentando e fazendo poucos movimentos, porque tinha que santificar o sábado. Nós hoje compreendemos que o que está dito lá no Antigo Testamento não diz respeito ao dia de sábado, mas que seja um dia que a gente possa nos dedicar à nossa espiritualização, à nossa espiritualidade, nos conectarmos com o divino. Então, Jesus está dizendo, olha, a vida na Terra, né, é muito movimentada, é necessário que todo mundo trabalhe, é necessário que todo mundo sobreviva, mas é necessário também nos conectarmos com o divino. E para Moisés, soou para ele que era necessário santificar um dia, que seja o dia de descanso. Nosso corpo físico precisa de descanso. Nós precisamos desta conexão com o divino. Então, quando o nosso corpo está mais descansado, quando a gente não está preocupado com as coisas, com os afazeres, nós temos uma facilidade maior de conectarmos com o Pai. Mas, na lei mosaica, está lá, sábado. Tanto que Jesus, e quando a gente vai ver que quando Jesus fala, eu vim dar cumprimento a essa lei, Jesus vem ensinar para a gente coisas que, eu estou falando a gente na condição de nós estarmos, ter estado lá, né? Naquele tempo. Era para que a gente pudesse compreender Desculpa, eu acabei me perdendo aqui, eu olhei aqui e acabei me perdendo. Mas vamos lá voltar nos exemplos que está no Antigo Testamento e que hoje merece de todos nós uma reflexão, racionalizar, para que a gente possa cumprir isso. Uma das coisas, eu me lembrei, quando eu falei lá que Jesus foi advertido pelos sacerdotes, pelos fariseus, quando ele foi curar um paralítico, que foi no dia de sábado. E aí eles advertiram Jesus. Falaram, mas Jesus, não se pode trabalhar no dia de sábado. E aí Jesus pergunta para ele, mas se uma pessoa, se um animal seu de estimação, um animal que você cria, que você tem aquilo para sobrevivência, se ele vai cair, se ele vai se afogar, se ele vai cair num poço, você não vai tirar porque é no dia de sábado? Então, Jesus faz com que aquelas pessoas começam a refletir sobre o cumprimento das leis divinas. E nós temos outros exemplos, que é lavar as mãos antes das refeições. Isso é lei mosaica, está lá no Antigo Testamento. É necessário lavar as mãos antes das refeições. A mulher, quando ela está no período dela menstrual, ela era considerada uma mulher impura. A mulher, naquela época, era um ser subserviente. Então, tanto a mulher quanto a criança. Então, existiam, assim, regras de afastamento. E aí, a gente vai compreendendo que o que Moisés trouxe, né, na sua lei divina,
né? Leis divinas que são imutáveis para toda a humanidade, para toda qualquer época da humanidade. E aí a gente vai ver que a lei mosaica, né? A lei que é uma lei transitória, uma lei que apresenta uma imagem de Deus semelhante ao homem. E aí Jesus vem trazendo uma outra imagem de Deus. Ela era, na lei, contraditória, como a gente já, né, deu alguns exemplos. Ela era extremamente conflituosa, a exemplo da situação, da relação dos homens com as mulheres e com as crianças. E tinha Deus como o Senhor dos Exércitos. Do Senhor dos Exércitos, que deveria ser temido. Gente, e isso até hoje perdura na nossa cultura, dentro de algumas religiões, porque não conseguem exatamente fazer essa distinção, que Moisés veio trazer leis necessárias para toda a humanidade, para todo o povo, e leis mutáveis. E uma lei como regulador humano. E aí, gente, vem Jesus, né? Jesus, quando Jesus fala que ele não veio mudar essa lei, ele está falando exatamente das leis morais, que tem no nosso evangelho, no nosso livro dos Espíritos, a terceira parte do livro, é a terceira parte mesmo, né, do livro dos Espíritos, que constitui as leis morais. Então, Jesus veio dar cumprimento, exercitar, colocar em prática, para que a gente pudesse, hoje a gente brinca, a gente fala assim, né, é necessário desenhar, né? Vamos desenhar para ver se a pessoa entende? Então, Jesus fez isso. Jesus, ele executou, ele colocou em prática as leis morais, que são as leis divinas, que estão no Livro dos Espíritos, lá na terceira parte, e essa terceira parte se transformou em um único livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, e Jesus veio também, ele veio dar um novo conceito de Deus. Deus aqui é Pai, Deus aqui é misericordioso, Deus é justo, Deus é bom. Não é aquele Deus que pesa a mão, não é Deus que pune, não é Deus que castiga. E olha, gente, o tanto que isso hoje, como eu disse há pouco, impera na nossa cultura, impera na nossa sociedade, né? E nos nossos lares, porque muitas vezes a gente utiliza desses recursos para disciplinar, para educar os nossos filhos. É ou não é? Né? Quantas vezes, né, tem muitos pais que falam assim, olha, se você não fizer isso, Jesus vai ficar triste, Deus vai ficar triste. Então, a gente fica ainda, né, repetindo essas mesmas práticas que foram práticas utilizadas para um povo que não tinha a capacidade de raciocinar, de compreender e que não tinha recursos como a gente tem hoje. Então, Jesus veio dar novo sentido à lei divina. E é onde que nós vamos... e complementando, né, ele modificou a lei mosaica e os seus fundamentos, nos seus fundamentos e nas suas formas. Ele combateu as práticas exteriores e as falsas interpretações. Jesus veio... Desculpa, estou com alergia. Ele veio nos ensinar que deveríamos amar a Deus acima
de todas as coisas, porque naquela época, né, aquele povo hebreu vivia dentro de uma sociedade que tinha a cultura de vários deuses, era politeísta. E Jesus veio trazendo que amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, está ali contida toda a lei e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, então está contido ali a lei de Deus, a lei e os profetas. Mas será que foi fácil para aquele povo compreender isso? E quais foram os recursos que Jesus utilizou para fazer com que aquele povo começasse a refletir sobre uma nova forma de viver? Foi tão difícil para aquela época e a gente vê que é muito difícil ainda, passado mais de 2000 anos, a gente colocar isso na nossa vida, no nosso dia a dia, vivendo, interagindo conforme foi proposto pela lei divina através de Moisés, e Jesus veio para dar cumprimento, nos ensinar, né, de que forma que a gente deveria vivenciar essa lei trazida por Moisés. E, em seguida, que depois a gente vai chegar nesse ponto, vem a doutrina espírita, ou melhor, eu vou falando de Jesus como a segunda revelação e o Espiritismo como a terceira revelação, de forma concomitante. Então, vamos lá. Jesus sempre, quando ele ia trazer ensinamentos, quando ele ia fazer com que nós refletíssemos da nossa incoerência com relação à lei divina, ele dizia assim: ouvistes que foi dito aos antigos. Lembram dessa expressão de Jesus? Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. Então, tá lá, na lei nos 10 mandamentos, no 5º mandamento, vamos lá. Apenas, tá lá, aqui. Eu queria compartilhar a página, mas se eu for compartilhar a página, eu vou ficar preocupada de estar compartilhando e de voltando. Então, eu vou fazer o seguinte, depois até eu posso compartilhar para ver quando for compartilhar. Eu não sei. Bom, vamos lá. Eu vou trazendo por aqui, ó. Então, tá aqui. Vamos lá? Dá para ver aí, né? Opa, aqui. Não matarás. Aqui, né? Apenas, não matarás. Jesus disse, vocês já ouviram lá dos antigos. Não matarás. Mas eu vos digo, qualquer que matar será réu de juízo. Jesus, ele avança na compreensão do que é não matar. Ele fala, olha, porque qualquer que matar será réu de juízo. E a gente vai compreender isso daqui a pouco, que a gente vai voltar aqui. E ele, né, Jesus continua dizendo, eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno.
Olha só, Jesus, ele vai trazer para nós uma outra reflexão. Vamos aprofundar no que seria matar. Matar, ele fala, não é só matar, mas quando você tem raiva de alguém, quando você se encoleriza contra alguém, ou seja, quando sobe o rancor em nós, ele fala, quando alguém falar raca era uma expressão usada pelo povo hebreu, que é aquela que quando cospe no chão e faz aquela cara de deboche, de superioridade, né, de desprezo. Então, Jesus fala, qualquer um que fizer isso, ou seja, de demonstrar para o seu irmão um sentimento de superioridade e de subserviência, então você está ali também matando o desejo daquela pessoa, matando o ideal daquela pessoa, matando a alegria daquela pessoa. Então, ele aprofunda. Então, quando Jesus fala de não matarás porque você será réu de juízo, ele está falando de será réu de julgamento. E, geralmente, quem nos julga somos nós mesmos. Qualquer que chamar de louco será réu do fogo do inferno. Então, quando Jesus traz essa referência de fogo do inferno, ele estava querendo ali falar com as pessoas, para que as pessoas compreendessem. Nossa, eu não posso, então, chamar meu irmão de louco? Eu não posso discutir com aquela pessoa, levar uma discussão à flor da pele, né? Então, Jesus está dizendo isso. E quando ele fala ali do sinédrio, e qualquer um que chamar o seu irmão de raca será réu do sinédrio, e qualquer um, não é que não, será réu de juízo. Nós vamos ver depois que quando ele fala disso, ele fala da prisão, que a gente vai ver lá na frente, a prisão que ele está dizendo é a nossa prisão consciencial. Mas a gente vai chegar lá. E aí Jesus continua falando. Portanto, se trouxeres a tua oferta, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Então, Jesus, mais uma vez, ele nos chama à reflexão da coerência, de sermos coerentes, mas principalmente de fazermos, quando a gente vai doar alguma coisa, levar alguma coisa para o altar, ou seja, dar alguma coisa, estar ali de coração puro, dando alguma coisa para alguém, é necessário que isso seja verdadeiro. Porque se existe em nós uma mácula, né, de ódio, de rancor, de não perdão, então aquela oferta ela precisa ser trabalhada. E aí Jesus fala, volta lá, reconcilia-te com teu irmão e vem dar a sua oferta, para que você faça isso de uma forma coerente. De forma que você possa ofertar alguma coisa, mas que essa coisa seja de vaso puro, que não seja de vaso impuro. Então, não adianta eu estar feliz com chegando ali, trazendo uma oferta e sendo feliz de fazer aquilo, se quando eu voltar, eu ainda vou ter peso na minha consciência e estar com o coração apertado. Gente, e a pandemia está aí para que a gente possa, de fato,
reconciliar com os nossos adversários enquanto estamos a caminho. Porque hoje a gente sabe que a gente está aqui, mas a gente não sabe que daqui uma semana a gente vai estar vivo, continuando aqui na matéria, que pode ser que a gente desencarne. A pandemia trouxe essa questão da vulnerabilidade humana, ou seja, da transitoriedade na matéria, de uma forma muito violenta. Então, é necessário que hoje, se a gente tem algum problema, que é exatamente essa fala, né? Quando Jesus fala, concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade, te digo que, de maneira alguma, sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Desculpa. O que Jesus está dizendo com isso? Naquela época, ele disse isso, né? Ele foi intercalando, né? Que o seu adversário não te entregue ao juiz, o juiz não te entrega ao oficial, porque quando o juiz determina uma sentença, é necessário que o oficial vá até a sua casa, né? E que esse oficial te prenda. Então, é ele que está ali com sua voz de prisão. E Jesus disse, e você não vai sair dessa prisão enquanto você não pagar tudo que deve. Ou seja, Jesus está falando aqui para nós da reencarnação. Se você não reconciliar com seu adversário enquanto você estiver ali caminhando com ele, a caminho com ele, então vai ser mais complicado para você depois. Porque você vai ter que pagar. E ele fala, de maneira nenhuma sairás de lá enquanto você não pagar o último ceitil. Ô, gente, o que nós estamos fazendo? Que a gente não tome isso como verdade para nós e comecemos a trabalhar, né, as nossas picuinhas, o nosso orgulho, né, a nossa vaidade. Ontem mesmo eu estava falando com uma amiga muito querida, que hoje ela tem muita dificuldade de relacionamento com uma amiga minha em comum. Nós temos uma amiga em comum. E eu estava falando com ela, imagina se você desencarna, né, agora em razão da pandemia. E aí? E aí? A oportunidade é agora. E começamos a conversar, a refletir sobre isso, à luz da doutrina espírita. E ela virou e falou assim, você me deu maior força para eu resolver isso agora. Gente, são coisas que a gente precisa, de fato, trabalhar agora. E principalmente quando envolve o nosso grupo familiar. Porque os desencarnes, né, estão vindo com muita velocidade, de uma forma extremamente inesperada. E aí a gente perde a oportunidade de ter ali, né, cara a cara, frente a frente, trabalhar essa questão. E Jesus diz, mais uma vez Jesus fala, ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Tá lá, não cometerás adultério. E aí Jesus diz, eu porém vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ou seja, Jesus sai da questão puramente material e vai para a questão moral. Porque Moisés trouxe ali numa condição extremamente material. Não cobice o que é dos outros, não tire o que é dos outros, não mata o outro, né? Não cometas adultério com o outro. E aí Jesus fala, ele fala de forma material. E Jesus vem e nos traz essa questão de adulterar moralmente. O adultério aqui é adultério moral. Então, não adianta eu estar num casamento, vivendo uma relação ali no casamento, se
se nos meus pensamentos eu tenho outra pessoa, outras intenções e outros desejos, é durante o nosso sono físico que a gente sabe que a gente sai do corpo e a gente vai em encontro aos nossos interesses, às nossas intenções e aos nossos desejos, né? Então, Jesus está nos fazendo refletir sobre isso. Vamos compreender que adulterar, que cometer adultério, não é só ir para as vias de fato, mas o simples desejo, a intenção já você já está ali na condição de adúltero. Olha como Jesus foi profundo, né, gente? Olha como Jesus foi, né, nos fazendo refletir, e a doutrina espírita hoje vai nos trazendo essas reflexões mais racionalizadas. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti. Gente, até hoje tem gente fazendo isso, né? Até hoje tem gente agindo dessa forma, né? Pois te é melhor que se perca um dos seus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Infernos, que todo o seu corpo seja lançado ao sofrimento. Então, Jesus traz aí mais uma vez essa questão de vamos ver o que a gente está fazendo com nossa vida hoje, o que nós estamos semeando hoje, porque a nossa colheita é obrigatória. Lá na frente, né, você vai ter que resolver essa situação. E aí ele fala também da mão. Lembra que ele fala da mão? E se tua mão direita te escandalizar, corte-a, atire para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros... lançados aqui. Ok. E Jesus continua, né, nessa reflexão, que a gente já vai chegar aqui no finalzinho, dizendo que não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que, de maneira nenhuma, jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Gente, eu adoro essa frase de Jesus. Sim, sim, não, não. O que Jesus está nos propondo com essa fala dele, né? Sim, sim, não, não. Ele está propondo que a gente entre em equilíbrio, que o meio ali não é legal. Porque muitas vezes, quando a gente utiliza desse meio, não sei que sim, não sei que não sei se eu faço, não sei se eu não faço. Então, tudo isso nos provoca um mal-estar muito grande. Então, a gente não pode ser hipócrita, ou é ou não é. Ou eu faço ou eu não faço. Por isso, gente, que os benfeitores espirituais, ele disse, né, inclusive na codificação, eles trazem ali que é o nosso esforço, E nosso esforço está exatamente no sentido de que ou eu vou por esse caminho, ou eu vou por esse caminho. Ou é sim, ou é não. Ele falou lá da questão de olho por olho e dente por dente, que é uma lei trazida lá da Babilônia, né? Com ferro fere, com ferro será ferido. E aí ele fala, eu, porém, vos digo que não resisteis ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dar a quem te pedir,
e não te desvie daqueles que quiser que lhe te emprestes. Quando Jesus traz essa proposta de dar a face direita, é que a gente caia na nossa racionalidade, que a gente acalme dentro de nós a nossa ira e que a gente possa refletir quando alguém nos agride, quando alguém esteja conosco numa situação de ofensa, numa situação de calúnia. Então, quando estivermos nessa situação em que o outro estiver nos agredindo, e aí Jesus fala, não utilize da mesma agressão, não dê a ele a mesma moeda, mas caminha com ele mais 2 léguas. Tira o que você é do seu corpo e dá para ele. Ou seja, use da caridade da língua, da caridade do olhar, da caridade do ouvir e, principalmente, muitas vezes, da caridade do calar, né? E, por fim, gente, para a gente refletir sobre esta questão que Jesus não veio destruir a lei, mas dar cumprimento a ela e fazer com que a gente compreendesse ela, ele finaliza toda a sua passagem pelo nosso planeta, e em todo momento que ele estava ali, ele estava dizendo a mesma fala, tendo a mesma fala, dizendo, ama o teu próximo. Ama o teu próximo. Amarás o teu próximo, porque lá no Antigo Testamento estava dizendo, ama o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Né? O que é aborrecer um inimigo? O que é aborrecer um inimigo? Né? É continuar agindo com ele na mesma medida. É dente por dente, olho por olho. E aí Jesus fala, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e que vos perseguem, para que sejais filho do Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante, porque é o Pai que faz com que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois, se amardes o que vos amam, que galardão tereis? Qual a vantagem que tem de nós amarmos quem nos ama? Isso já está ganho, né? O desafio maior é a gente amar aquele que nos calunia, aquele que nos maltrata, aqueles que nos maldizem. Então, nós estamos, até hoje, com a passagem, né, de Jesus sobre o planeta Terra, tentando colocar em prática, e a doutrina espírita vê exatamente nos dar mais subsídios para compreender a lei divina, tanto que as leis morais estão contidas no Evangelho segundo o Espiritismo. E que se a gente for resumir tudo isso, Jesus está falando do amor, da justiça e da caridade. Que quando pergunta para ele, né, qual que é o sentido de caridade, que está lá na questão, acho que 600 e pouco do Livro dos Espíritos, ele fala exatamente isso. Ora por aqueles que vos perseguem, perdoa aqueles que te maltratam, né, que te odeiam. Seja indulgente para com as imperfeições alheias. Então, está aí o nosso desafio, está aí o nosso esforço, e principalmente agora, neste momento em que estamos atravessando este momento tão significativo da nossa evolução planetária e da nossa condição de espíritos reencarnantes ou não no planeta Terra, que nós possamos, né, nos esforçar cada vez mais para sermos pessoas melhores, compreendendo, usando a nossa razão, usando a nossa reflexão, para que a gente possa trabalhar as nossas imperfeições,
trabalhar o nosso egoísmo, trabalhar as nossas maledicências, a nossa vaidade. Gente, lá aqui no Evangelho, estou finalizando, tá, Marli? No Evangelho, aqui na coletânea de preces, tem preces para o anjo guardião, para os anjos, aqui, ó. Prece para os anjos guardiães e para os protetores, que estão aqui, ó. E para os protetores. Nessa prece, nessa sugestão de prece, Kardec nos sugere que peçamos ao nosso anjo guardião e aos nossos protetores espirituais para que tire de nós o véu que obscurece a nossa capacidade de olhar, de perceber as nossas imperfeições, para que a gente possa seguir as leis morais, as leis divinas propostas por Jesus, por todos os profetas, né, que passaram por aqui. É necessário que nós, primeiro, a gente possa olhar para dentro de nós mesmos e nos colocarmos na condição de espíritos imperfeitos e de buscar recursos espirituais para que a gente possa se perceber como realmente somos, com as nossas implicações, com as nossas imperfeições, para que a gente possa trabalhar isso para sermos pessoas melhores, para sairmos dessa encarnação com um pouquinho mais de luz. Obrigada e que assim seja.